O Abridor de Latas, de Wilson Frungilo Júnior, parte 4, capítulo 16, a leitura do 5º manuscrito. Começamos então a empreender o caminho de volta em direção à colônia. Caminhávamos em silêncio e pude perceber que quanto mais nos aproximávamos de nosso destino, as 6 criaturas que estávamos trazendo começaram a sentir os efeitos, ainda desconhecidos para mim, da mudança das vibrações. O ar realmente tornava-se mais leve, e a sensação de menos peso em nossos corpos fazia-se sentir a ponto de eles terem de ser amparados por nós. Ao chegarmos, os encaminhamos com o auxílio de enfermeiros a um dos barracões e os acomodamos em leitos. Nesse momento, despedi-me deles e saí, não sem antes lhes prometer que assim que fosse conveniente iria visitá-los. Minha maior preocupação era com o escravo Nual, que me parecia ainda um pouco revoltado, apesar de ele, sendo líder dos outros, ter concordado em nos acompanhar. Não obstante, percebi que assim que entramos na colônia, seu olhar, embora como os outros, espantado com tudo o que via, pareceu-me estar à procura de alguém, com certeza do feitor celestino. Permaneci por cerca de 3 semanas sem contato com eles, obedecendo à recomendação de Deodato, continuando a minha tarefa junto a Celestino. Já bastante confiante no futuro e cada vez mais conhecedor da doutrina dos Espíritos e dos ensinos de Jesus, certa tarde Deodato mandou chamar-me. Pois não, irmão Deodato, quer falar comigo? Sim, Sebastião. Quero que a partir de hoje passe a cuidar dos 6 escravos que resgatamos. Estou lhe solicitando essa tarefa pela ascendência que possui sobre eles. Mostre-lhes o que for possível desta colônia e os inicie nos ensinamentos da vida. Você já sabe como fazê-lo. Procurei fazer o melhor que estiver ao meu alcance, e quanto a Celestino, já solicitei à irmã Rosana que passe a acompanhá-la em seus estudos. E haverá a possibilidade de eles se encontrarem com o feitor? Com certeza. Esse procedimento fará parte do tratamento, mas somente quando você perceber que já poderá ocorrer esse reencontro. Será um momento muito delicado. Sei disso, irmão, principalmente quanto a Nual. Se precisar de ajuda, basta me comunicar. Obrigado, irmão Deodato. Irei imediatamente ter com eles. Retirei-me e dirigi-me ao barracão que os acolhia. Senti profunda alegria em vê-los bem, pelo menos do ponto de vista físico. Já não mais permaneciam deitados e estavam os 6 auxiliando na limpeza do local. Como se sentem? Perguntei-lhes. Pai Sebastião, responderam todos, deixando de lado os instrumentos de limpeza, acorreram até mim abraçando-me efusivamente. Estávamos com saudades de você, pai Sebastião, disse-me Nual. Pensávamos que já nos tinha esquecido. De maneira alguma. Tenho-os na mente desde que os deixei aqui e muito tenho orado por vocês. E agora, pai Sebastião, o que iremos fazer? Perguntou o outro. Bem, a partir de agora, uma nova etapa terão de percorrer se quiserem de verdade buscar a felicidade. E foi designado a lhes esclarecer tudo o que sei a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus, que é o único caminho para essa busca. Continuaremos a morar neste barracão ainda por uns tempos. Depois serão transferidos para outro que abrigos que já se encontram em condições de trabalhar em benefício do próximo. E podemos sair, caminhar lá fora? Perguntou Nual. Poderão sim, porém com certas restrições. Até que lhes seja dada autorização, não poderão entrar em nenhum dos barracões, a não ser este aqui e no do centro, o maior que eu vou lhes mostrar. E isso quando forem estudar comigo. Vocês já terminaram o serviço de limpeza? Falta pouco, pai Sebastião. Pois eu os estarei esperando junto àquela porta. Assim que terminarem, podem me encontrar lá. Deixei-os com a tarefa que lhes competia e me dirigi até a saída, procurando pelo caminho parar um pouco diante de algumas camas e fazer uma prece em benefício dos ali internados em recuperação. Pouco tempo depois, meus amigos chegaram até mim e os levei para conhecer a colônia. Realmente ficaram boquiabertos com a beleza dos jardins e das instalações que, apesar de bastante simples, eram todas muito bem cuidadas, sendo a maior perplexidade no tocante às plantas e árvores, desconhecidas por eles, que ainda não tinham visto em detalhes, tendo em vista a situação em que se encontravam quando chegaram. Mas este lugar é muito bonito, pai Sebastião.
Disse-me Antônio, um dos escravos. Nunca vi algo assim. E olha que já trabalhei numa fazenda que era uma beleza, mas nada se compara. Merecemos tudo isso? Lembrem-se, meus amigos, Antônio, Bento, Luiz, Caco, Mercedes e Noal, e vejam que me lembro dos nomes de vocês. Ainda nenhum de nós merecemos. E aprendam esta primeira lição. Deus, confiando nas boas intenções de seus filhos, sempre lhes antecipa benefícios que eles terão que fazer por merecer. Por isso, não percam esta oportunidade. Alguma pergunta? Gostaria de lhe fazer uma, respondeu Caco. Pois faça. Gostaria de saber o destino de nossos outros companheiros e, principalmente, de nossas mulheres e filhos. Muitos de nossos companheiros de sofrimento ainda se encontram aprisionados, como vocês se encontravam, em lutas de ódio e de vingança, e assim como me foi pedido para auxiliá-los, também lhes serão solicitados os préstimos de socorro e resgate a muitos deles. Alguns outros se encontram em outras colônias como esta. Quanto aos seus familiares, procurarei me informar a respeito. Esse também é o exercício que Deus nos concede, o da paciência e da esperança. Fiquem tranquilos que um dia os encontrarão, porque o amor verdadeiro não separa os que se amam. Também gostaria de fazer uma pergunta, pai Sebastião. Pediu Noal. Pois não. O Senhor nos disse que Celestino se encontra aqui nesta colônia. Iremos nos deparar com ele, ou pelo menos poderia nos dizer onde ele se encontra? Percebi nas palavras de Noal, em sua entonação de voz, muita mágoa e com certeza um tom de revolta, e calmamente lhe respondi. Quanto ao lugar onde ele se encontra alojado, não poderei lhe responder agora, mas pode ser que venham a se deparar com ele porque possui um trabalho a que se dedica nesta colônia. Agora lhe faço uma pergunta e gostaria de ouvir uma resposta sincera. Qual deverá ser a reação de vocês quando se encontrarem com ele? Profundo silêncio se fez, até que Antônio me respondeu. Penso que na primeira vez vou fazer de conta que não o reconheço, mesmo porque não saberia o que lhe dizer. Depois do que nos falou lá na clareira, não chego mais a sentir nenhum desejo de prejudicá-lo. Os outros 4 escravos concordaram com o pensamento de Antônio. Apenas Noal manteve-se em silêncio. E você, Noal, o que me diz? Você nos pediu sinceridade, pai Sebastião, e não quero lhe faltar com ela. Somente posso lhe dizer que não sei qual seria a minha reação. Ainda não consigo entender bem essa história de vidas passadas e que posso ser um devedor de Celestino. De qualquer maneira, penso que nada farei para que venha magoar você diante da ajuda que nos prestou. Pelo menos até que eu consiga entender bem os caminhos da vida. Hoje somente sei que já morri e que ainda me encontro viva em outro lugar, que já sofri bastante e que agora estou no melhor lugar que já pude estar em toda a minha vida, pelo menos nesta última. Jesus nos ensinou a sermos bons, Noal, e que o perdão é o ato mais corajoso que um espírito pode realizar, e que o perdão é o que de melhor podemos usar para que uma criatura que nos feriu não venha ferir mais ninguém. De que adianta ferir quem nos feriu? Nada será resolvido dessa maneira, e pode até mesmo, e na maioria das vezes, piorarmos a situação, mas o perdão pode transformar corações pelo seu edificante exemplo. Mas é difícil, pai Sebastião, por isso mesmo é considerado um extremo ato de coragem, porque requer grande renúncia e desprendimento de nossa parte, e somente os mais fortes o conseguem, porque os fracos são aqueles que ficam a se lamentar, acorrentados aos que odeiam. Se isso for verdade, penso que não passo de um covarde. Seja corajoso como Jesus. Não conhece a sua história? Um pouco, através do que os padres falavam na fazenda. Muito bem, então sabe que ele foi crucificado pelos homens, pregado na cruz pelas mãos e pelos pés. Sei disso. E porque ele nada fez para se vingar? Não sei, pois eu lhe explico. Ele nada fez porque isso de nada adiantaria para os homens. Ele nada fez para que os homens se recordassem dele como seguidor das próprias lições que deixou, e uma delas é a do perdão. O exemplo ensina mais que tudo, Noal. Entendo, mas ainda nada posso lhe dizer com a sinceridade que me pediu. O tempo foi passando e os meus 6 tutelados aprendiam rápidas as lições que eu lhes passava. Apesar da minha ignorância natural, frequentavam as aulas da senhora Durvalina para aprenderem a ler, e cooperavam no que podiam nas diversas atividades da colônia, na verdade, realizando serviços braçais na preservação daquele local. Já haviam se entrosado com os demais moradores
e eu percebi a existência de troca de informações entre eles, uns e outros, desejando notícias de seus amigos, suas mulheres e filhos. No que essa colônia fosse exclusivamente formada por seres do sexo masculino, mas dificilmente as mulheres que ali habitavam mantinham conversação com os homens. Entre elas também havia esse interesse por notícias quando alguém chegava à colônia. Havia também diversos casais que viviam em harmonia uns com os outros por terem se reencontrado ali. Eram marido e mulher e mesmo filhos e filhas, como numa pequena cidade. No caso específico de Noal, cheguei a perceber por diversas vezes o seu interesse em saber em que local Celestino se encontrava, mas como havia também muitos brancos ali acomodados, ficava difícil a informação, pois eram muitos os espíritos moradores daquela colônia de socorro. Um dia, encontrava-me sentado à sombra de uma árvore, após a refeição, descansando um pouco para reiniciar as minhas atividades, quando Noal se aproximou. Sente-se aqui, meu amigo. Gostaria de lhe falar, pai Sebastião, pois fale. Noal ficou alguns instantes em silêncio, como que a pensar de que forma iniciar a conversação. Pai Sebastião, precisam de um favor. Estou à sua disposição. Já estou sabendo onde Celestino se encontra. Sim, gostaria de vê-lo e queria que fosse comigo. E por que quer vê-lo? Noal baixou os olhos e me respondeu, creio que com toda a sinceridade de seu coração. Preciso vê-lo, pai Sebastião, mas temo ir lá sozinho e não conseguir me conter. Ainda não me encontro preparado para tê-lo à minha frente e tenho medo de não resistir à tentação de ir até lá. Penso que ainda é cedo, Noal. Sei disso, mas como lhe disse, receio não resistir. Talvez se você fosse junto. Vi-me então em difícil situação. Realmente seria desastroso que ele fosse lá sozinho e movido por um desejo de vingança. O que fazer? Talvez eu pudesse falar com Deodato e propor uma transferência de Celestino para algum outro local, e foi o que resolvi. Pedi a Noal um prazo para pensar e que até a noite eu resolveria. Ele, por sua vez, prometeu-me que esperaria minha resposta. Imediatamente fui ter com Deodato. Sebastião, respondeu-me Deodato, não pode ficar transferindo abrigados toda vez que algum inimigo aparecer por aqui. E o que devemos fazer? Sabe, Sebastião, por vezes temos de permitir que os irmãos aprendam naturalmente como é e como deve ser encarada a vida e quais os passos que devem ser dados para se encontrar a paz e a felicidade, mesmo que isso lhes custe algum sofrimento, ou ninguém aprenderá nunca. E que conselho me dá a respeito de Noal? Diga-lhe que ele deve conter esse impulso, pois ainda não lhe é permitida a visita a Celestino. Diga-lhe mais. Diga-lhe que ele foi amparado e recolhido aqui nesta colônia com muito carinho e que estamos fazendo tudo por ele, mas que temos regras a serem cumpridas. Seja firme, Sebastião. É hora do sim, sim, não, não. Compreendo perfeitamente, Deodato. Até mais. Até mais, Sebastião, e que Deus os abençoe. Esperei o escurecer e procurei por Noal em seu alojamento, solicitando que me acompanhasse em um passeio. E então, pai Sebastião, estou angustiado por sua resposta. Poderemos ir até Celestino? Não, Noal. E essa decisão não é só minha. Consultei o meu superior e decidimos, para o seu próprio bem, que ainda não é hora de você ver Celestino. Você terá de ter um pouco mais de paciência, conter esse seu ímpeto e um conselho que lhe dou. Toda vez que pensar nesse assunto, abra o Evangelho e leia com muita atenção, até acalmar as suas ideias. Noal baixou os olhos e respondeu-me, tenho procurado ser sincero com você, pai Sebastião, e vou continuar sendo. Vou tentar, mas não sei se vão conseguir me conter. Entendo bem a sua decisão, pode acreditar. Sei que tem toda razão, mas não sei. Eu lhe digo mais, Noal. Esta colônia tem as suas regras, os seus regulamentos, para que todos que aqui se encontram possam aqui estar em segurança e em paz. Portanto, devo lhe prevenir que este local possui, através de todas as suas vibrações de amor, um sistema de defesa muito rígido, utilizando-se para tanto das próprias vibrações negativas que, porventura, possam ocorrer aqui dentro. Por isso, meu amigo, nada faça que possa vir a prejudicá-lo, através de você mesmo, de seu próprio pensamento inferior. Pensarei nisso, pai Sebastião. Obrigado pela preocupação e perdoe-me por esse trabalho que estou lhe dando. Vou procurar me conter. Mais uma coisa, Noal. Permaneça dentro da colônia e afaste-se daquela abertura que a liga à estrada. Já o vi por diversas vezes naquelas imediações.
Sabe, pai Sebastião, sinto que me chamam naquele local, sei disso, mas sei também que somente o chamam quando começa a sentir o antigo desejo de vingança no coração. É verdade. É por isso que lhe aconselho a ler mais o Evangelho, principalmente nessas horas. Abra o livro ao acaso e leia. Tentarei. Agora volte para o seu alojamento e descanse, não sem antes fazer uma leitura e uma prece rogando ao alto que ilumine e abençoe. Obrigado por tudo. Tentarei fazer o que me pede. Confesso que fiquei preocupado com aquela situação. Temia perder Noal, mas se ele não conseguisse controlar o impulso da vingança, fatalmente o pior poderia vir a acontecer com ele. Ah, se os homens soubessem a força destrutiva de um sentimento de ódio, principalmente para quem não consegue se libertar desse descaminho, aprisiona mais que os grilhões da escravatura e fere mais que um açoite. E passei a vigiá-lo mais de perto, tanto que pedi a Deodato para que me concedesse a permissão de alojar-me no mesmo barracão em que ele se hospedava. Por 4 vezes, viu arrodear o alojamento onde se encontrava Celestino, e sutilmente consegui afastá-lo de lá, demovendo de qualquer ideia menos digna. Porém, o pior, e o que eu mais temia, acabou acontecendo e nada pude fazer, pois o livre-arbítrio é uma prerrogativa muito forte do espírito, a fim de que possa aprender com os próprios erros e no próprio exemplo. Pouco tempo depois desses acontecimentos, despertei com estranho pressentimento e fui até o leito de Noal. Estava vazio. Dirigi-me rapidamente até a porta, saí do prédio e não consegui vê-lo nas imediações, o que não me seria difícil, tendo em vista o alvo luar a iluminar a colônia, muitíssimo mais brilhante do que pode visualizar na terra o espírito encarnado. Não tive dúvidas. Rapidamente, quase correndo, fui ter a abertura da fechadura, como costumei denominar o local que dá acesso à estrada descente. De longe, já consegui distinguir Noal já na estrada, porém parado e gesticulando, gritando algo que da distância em que me encontrava não conseguia entender. Apressei o passo e, aproximando-me mais, vi que a bruma se encontrava mais próxima, e como se dela fizesse parte diversas figuras de escravos a falar com ele. Vingança, Noal, vingue-nos, traga-o para nós, queremos vingança. Em nome de todas as suas vítimas, em nome de nossos irmãos, das mães sofredoras, traga-o para nós. Noal permanecia estático, porém envolvendo-se cada vez mais com os brados que mais e mais aumentavam, lançou um grito, como um uivo lacinante. Vingança! Vingança! Girou o corpo e, ao me ver aproximando, ordenou-me com muito ódio no coração. Saia da frente, preto velho. Não me convencerá mais. Você está do lado dos malditos. Saia. Não, Noal. Em nome de Deus, me escute. Traga-o também para cá. Esse velho nos traiu. Gritavam agora os infelizes. E Noal avançou em minha direção. Porém, nesse momento, tendo em vista a intensa modificação vibratória de seus sentimentos, como que um braço de espesso nevoeiro emergiu das brumas e o enlaçou, levando-o para junto dos outros, e ainda pude ouvir seu grito de revolta, quando toda aquela formação nubilosa afastou-se rapidamente, deixando a estrada, agora iluminada pelo brilhante luar. Nada mais pude ver ao longe, apenas escuridão. Ajoelhei-me e orei muito por Noal e por todos aqueles infelizes, vítimas do ódio e da revolta. Dia seguinte, relatei o ocorrido a Deodato. Entristece-me muito o ocorrido, porém, Sebastião, Deus nos oferece o livre-arbítrio para que possamos decidir sobre os nossos atos. Penso que não fui eficiente o tanto que deveria ter sido. Sinto que poderia ter feito mais por Noal. Não se culpe, meu irmão, você fez o que pôde. Na verdade, Noal ainda não se encontrava em condições de assimilar os ensinamentos de Jesus, mas tranquilize-se. O tempo se encarregará de ajudá-lo e a tantos infelizes. Concentre-se agora seus esforços para manter os outros 5 no caminho certo e ajude Celestino. Graças a Deus, parece-me que todos estão se conscientizando bem sobre a dádiva do perdão, e Celestino já se encontra trabalhando ativamente como uma forma inicial de resgatar seus débitos. Apenas Mercedes se encontra um tanto revoltada com o ocorrido. Penso que tinha uma estreita ligação com Noal. Vou me dedicar um pouco mais a ela. Confie em Deus, Sebastião. Temos muito trabalho pela frente. Que Deus nos abençoe a todos. Despedi-me e retornei ao meu trabalho com muito ânimo. E durante anos
Vimos trabalhando no resgate de muitos infelizes, todos ligados à escravidão, inclusive Noal. Com respeito a esse nosso irmão, devo dizer que aceitou esquecer um pouco o passado, mas nunca aceitou a ideia de perdoar Celestino, apesar de esse ex-feitor ter dado muitos exemplos de sua modificação íntima aqui na colônia, tornando-se um grande trabalhador na seara de Jesus e, tempos depois, ter sido transferido para um outro núcleo de atendimento mais especializado, integrando dedicada equipe de resgate em regiões mais trevosas. Dos outros 5, mais 2, Mercedes e Antônio, apesar de se tornarem bons colaboradores, também ainda sentiam certa mágoa. Na verdade, os 3 ainda sentiam essa aversão pelo Celestino e não conseguiu admitir a sua grande transformação. E esse fato estava impedindo a evolução deles, mas como a providência divina sempre oferece oportunidades várias para seus filhos, houve por bem a reencarnação dessas 4 criaturas na Terra, desde pouco mais de 70 anos. Tudo isso diante de um comprometimento dos 3 de que, aproximando-se de Celestino, através de um programa previamente traçado, pudessem tornar-se amigos, com chances de trabalharem pela divulgação dos ensinamentos de Jesus e da doutrina dos Espíritos. E nós daqui, em algumas incursões pela Terra, temos procurado auxiliar a esses irmãos, que apesar do compromisso assumido, apenas Bento e Celestino têm se dedicado ao labor na seara de Jesus, sendo que Noal e Antônio, ainda presas de inconsciente e latente aversão por Celestino, já chegaram a prejudicá-lo imensamente, envolvendo também Mercedes, que se deixou levar pela ambição. Mesmo assim, esse irmão, por tudo que aprendeu e assimilou, não se deixou abater e continua no trabalho da divulgação, mesmo a duras penas, mas temos certeza de que ainda nessa encarnação conseguirão se unir, aliviando as mágoas e trabalhando para Cristo, nosso irmão maior. Capítulo 17. A descoberta. Meu Deus! Exclama Nelson, somos nós? Eu, Carmen, Otávio, Celestino ou agora Cláudio. Será que você também não estaria inserido nesta história, Haroldo? Tudo se encaixa. Até a aversão que senti por Cláudio desde a primeira vez que eu vi. Infelizmente, não soube controlar tudo isso. E juntando tudo à ganância, meu Deus, o que poderei fazer para me redimir perante a vida? E Nelson entra novamente em prantos. Acalme-se, Nelson, e preste atenção. Pode falar, pede o homem enxugando as lágrimas. No meu entender, não foi à toa que esse espírito pai Sebastião nos fez chegar às mãos esses manuscritos. E olhe que esse é um acontecimento muito raro, ou seja, esses escritos. Você não sabe quem os enviou? Talvez essa pessoa possa nos dar uma resposta. É o que pretendo descobrir, Nelson. Mas como? Falando com essa senhora que lhe enviou o primeiro manuscrito? Isso mesmo. Vou ligar a ela agora mesmo. Dizendo isso, Haroldo vai até o telefone e, procurando o número em uma agenda, liga para o centro espírita. Alô, com quem falo, dona Leontina? Meu nome é Haroldo e sou amigo de dona Elza. Ela se encontra? Sim, está em sua residência. A senhora poderia, por gentileza, fornecer-me o número do seu telefone? Obrigado, dona Leontina. Pode falar, vou anotar. Muito agradecido e que Deus a abençoe. Haroldo desliga o telefone e faz nova ligação. Alô, dona Elza. E do outro lado da linha? Sim, dona Elza, aqui é Haroldo. Ô, seu Haroldo, como vai? Estou muito bem. O senhor recebeu minha correspondência? Recebi mais algumas, cada uma delas de uma cidade diferente. Esse nosso amigo anda bastante. Dona Elza, precisamos de algumas informações da senhora. Pois não, seu Haroldo. A senhora poderia me dizer o nome desse andarilho? Ele é conhecido como Cal. Todos o chamam assim. Mas o verdadeiro nome dele, a senhora poderia me dizer? Não tenho certeza, seu Haroldo. Mas não me lembro se é Carlos ou Cláudio. Dona Elza, a senhora não poderia verificar para mim? Deve haver uma ficha de cadastro no albergue. Temos sim. E quando a senhora poderia fazer isso? Sabe, dona Elza, isso é muito importante para um amigo que pensa conhecê-lo e que se encontra neste momento aqui em minha casa e muito ansioso por essa resposta. Trata-se de uma história bastante interessante e um dia lhe contarei com detalhes. Bem, eu teria de ir até o centro e verificar. O único problema é que o armário que usamos como fichário nesta hora se encontra fechado e eu teria de apanhar a chave com seu Carlos, que é o presidente. E agora sim, não sei se conseguiria localizá-lo a não ser... Espere um pouco, seu Haroldo.
Minha filha está chegando e talvez ela saiba. Por coincidência, ela andou trabalhando nessas fichas, atualizando, melhor dizendo, aguarde um minuto. Eu espero. Alguns segundos se passam e Dona Elsa torna ao telefone. Seu Haroldo, pode falar. O nome dele é Cláudio, mas minha filha não se lembra do sobrenome, apenas sabe o seu nome. Meu Deus. O que eu disse, seu Haroldo? Nada, não, Dona Elsa. Penso que essa informação já é o suficiente. Por ora, a senhora poderia me informar se ele se encontra hospedado no albergue? Se encontra sim, seu Haroldo. Na verdade, chegou ontem. O senhor sabe como é. Eles fazem rodízio nos albergues da região. Sei. Agora necessito de outro favor. Eu e esse meu amigo gostaríamos de encontrá-lo, falar com ele. Podemos ir até aí? Seria um prazer recebê-lo, seu Haroldo. Até poderiam ficar hospedados em minha casa, mesmo porque não daria para vir e voltar no mesmo dia, seria muito cansativo. Nós agradecemos, mas a senhora terá de lhe pedir que nos aguarde. Pois farei isso, seu Haroldo, quando virão. Penso que amanhã mesmo, mas antes de irmos eu confirmarei com a senhora. E não precisa se preocupar com acomodações. Ficaremos hospedados em algum hotel da cidade. Os senhores decidem, se quiserem. Será uma enorme satisfação recebê-los. Muito obrigado, Dona Elsa. Hoje mesmo lhe telefono. Estarei aguardando. A propósito, vou lhe passar o número de meu telefone celular, porque estamos tendo uma feira de livros espíritas na praça da cidade e também eu trabalho no albergue. Por favor, queira anotar. Haroldo anota o número e se despede. O que conversou tanto com essa mulher, Haroldo? Pergunta Nelson angustiado. Você lhe disse que iríamos até lá? Você não faz ideia do que acabei de descobrir. E o que descobriu? Simplesmente que esse andarilho que psicografou essas páginas se chama Cláudio. Cláudio? Mas se ele está morto? Você tem razão. Mas se Otávio diz tê-lo visto, e quanto aos documentos que seu funcionário diz ter verificado, não teria ele se enganado? Sabe, Nelson, penso que Cláudio está vivo. Agora não sei mais o que pensar, mas realmente é muita coincidência. Além do mais, porque ele estaria lhe enviando os manuscritos justo a você? E minha esposa, então, quando a vi em meu quarto, pediu-me para procurá-lo. Penso que temos de ir lá sim. E o sobrenome dele? Dona Elsa não tem como ter acesso às fichas do albergue neste momento. Pois vamos até lá. Ouvi quando você disse à senhora para pedir a alguém que nos aguardasse. Você estava falando dele? Correto. E vou agora mesmo telefonar para ela e confirmar a nossa viagem. Dizendo isso, Haroldo torna a falar com a mulher e combina o horário para encontrá-la. Desliga o telefone e volta a ter com o amigo perguntando-lhe. A propósito, Otávio, chegou a descrever esse Cláudio que ele diz ter visto? Sua aparência, suas vestes, ele pode ter se enganado. Não, nada me disse a respeito. E se falássemos com ele, se ele nos disser que viu Cláudio trajado como um andarilho, poderemos já ter uma ideia do sucesso de nossa viagem. Bem pensado. Quando poderemos falar com ele? Agora mesmo, vamos até lá. Vamos sim. Ambos se levantam e Haroldo chama Esther para despedir-se de Nelson. Não aceita um café, Nelson? Fica para uma próxima oportunidade, Esther. Muito obrigado. Vamos até a casa de um amigo, Esther. Sim. Amanhã eu e Nelson faremos uma viagem e teremos de dormir nessa cidade, depois lhe explico. Ao chegarem à casa de Otávio, são atendidos por Dona Silmara. Sabe, Dr. Nelson, o senhor já esteve aqui conversando com ele em particular, e não sei que o senhor lhe prometeu, mas senti que se acalmou um pouco. Se for um cargo, pode ter certeza de que seria o melhor caminho para a sua recuperação. Já lhe disse isso. Não é por causa do dinheiro, o senhor sabe, trata-se de seu orgulho. Bem sei, Dona Silmara, e fique tranquila que quando ele se recuperar, lhe darei uma ótima promoção, mas agora, mais uma vez, gostaríamos de falar com ele a sós. Podem entrar, façam um favor. Solange não se encontra e vou ter de ir ao supermercado. Demorarei o suficiente para que tenham tempo de conversar o quanto quiserem. Muito obrigado, Dona Silmara. Dizendo isso, a mulher ajuda o marido a se locomover até a sala de estar, onde os dois já se encontram acomodados. Bom dia, Dr. Nelson. Como se sente, Otávio? Sinto-me melhor depois de nossa conversa. O senhor está cuidando daquilo? Bem, se me dão licença, vou ao supermercado. Informa Silmara e sai da casa. Estou cuidando do assunto, sim, Otávio, e necessito de algumas informações. A propósito, este é meu amigo Haroldo, lembra-se dele? Lembro-me sim. Como vai, seu Haroldo?
Tudo bem, Otávio. Otávio, diz Nelson. Penso que estamos na pista de Cláudio. Sabe onde ele se encontra? Preciso falar mais com ele, vocês me levam? No momento não, meu amigo. Mas eu lhe prometo que assim que você estiver melhor, nós o levaremos. Mas como lhe disse, para que tenhamos certeza de que estamos na pista certa, necessitamos de algumas informações suas. O que querem? Você se lembra de como ele se trajava quando o encontrou? Como ele se trajava? Deixe-me ver. Bem, vestiu uma roupa bem simples, pobre mesmo, mas limpa. Parecia ser um andarilho. Essas pessoas que vivem a andar de cidade em cidade? Ah, não sei. Ah, sim. Espere um pouco. Lá no restaurante do posto, na estrada, próximo à cidade, quando vi pela janela, parecia carregar alguma coisa nas costas. Podia ser uma mochila. Você tem certeza de ter visto mesmo algo como uma mochila com ele? Sim. Lembro-me bem. Posso afirmar que sim. Deve ser ele, Nelson, afirma Haroldo. Tomara que seja. Bem, Otávio, agora descanse um pouco. Assim que tivermos alguma notícia, lhe diremos. Quero falar mais com ele. Se realmente o encontrarmos, nós o traremos aqui ou o levaremos onde ele estiver. Que Deus os acompanhe. Você se sente melhor? Bem melhor, com os medicamentos que estou tomando e principalmente depois desta nossa conversa. Capítulo 18. A viagem. No dia seguinte, Nelson e Haroldo partem para a cidade, onde têm esperanças de encontrar Cláudio. A viagem é longa e somente deverão chegar por volta das 17 horas, pois tiveram que sair um pouco além do horário que tinham programado. Estou angustiado e nervoso, Haroldo, confessa Nelson. Não sei o que vou dizer a ele se realmente o encontrarmos. Já se passaram mais de 30 anos. Imagino que esse homem deve ter passado se hoje não passa de um andarilho. Será que desde aquela época vive desse jeito? Pelo que me lembro, foi um ano difícil, com muito desemprego. Meu Deus, o que fui fazer? Não se martirize assim, Nelson. Pelo que Otávio lhe contou, ele o perdoou e a sua esposa também. Mas é difícil. Sabe, Haroldo, como já lhe disse, desde as primeiras leituras, identifiquei-me muito com Noal e fico a pensar, será que Otávio teria sido também um daqueles escravos? Lembro-me de que quando lhe pedi na época que prejudicasse Cláudio, ficou muito preocupado em ter de cumprir uma ordem dessas, mas assim que teve contato com ele, percebi estranha mudança em seu comportamento. Uma mudança? Sim. Percebi certa satisfação em fazer o que estava fazendo. Naquela época, pensei que seria pela promoção que ele havia prometido quando vi titubear. De fato a vida não dá saltos e muitas vezes o espírito volta à carne ainda com mágoas no coração e desejo de vingança que teria de controlar a fim de elevar-se um pouco mais na escala evolutiva. Muitas vezes, apesar do esquecimento do passado, pode ocorrer aversões de forma latente contra um seu desafeto ou inimigo da vida anterior, mesmo não o reconhecendo e não se lembrando dele ou do fato ocorrido. E eu não consegui isso, mas ainda é tempo, Nelson. A vida é eterna e se for Cláudio, poderá ajudá-lo. Como desejo isso? A propósito, você me disse que talvez eu também fizesse parte dessa história. Por que pensa assim? Não sei. Uma intuição. Lembra-se do último manuscrito em que Pai Sebastião diz que apenas Bento e Celestino têm se dedicado ao trabalho de Jesus? Sim. Cláudio com certeza foi Celestino, e o perdão dele já significa que segue os passos de Jesus. E você já trabalha para ele há muito tempo, dirigindo aquela casa espírita, tentando inclusive na época impedir-me de cometer aquela maldade. Não sei, Nelson, pode até ser, sei lá. E também poderia estar ligado a tudo isso pelo fato de esses manuscritos terem ido parar em suas mãos. Pai Sebastião também disse sobre o envolvimento de Mercedes. Agora tenho quase certeza de ela ter estado entre nós como Carmen, minha esposa. Afinal de contas, ela me apareceu e iniciou todo esse processo. Também penso assim, se partirmos desse princípio. Só não entendo uma coisa, Haroldo. O quê? Tudo mudou em minha vida a partir desses acontecimentos, desses manuscritos. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Pai Sebastião está me ajudando dessa forma? E creio que todos nós. Por que fico a pensar e a perguntar? Porque o mundo espiritual não toma sempre providências desse tipo, no sentido de acelerar um processo evolutivo com os espíritos encarnados. Enfim, ninguém se lembra do passado, e penso também que raríssimos são os casos como os que nos está ocorrendo. Por quê?
O esquecimento do passado, Nelson, como já sabe, é uma dádiva para os espíritos encarnados, senão não conseguiriam conviver uns com os outros sabendo o que lhes aconteceu em outra vida. Mas pode crer que muitos são auxiliados sem o perceberem, uns por simples intuição, outros e a maioria por acontecimentos imprevistos que os fazem pensar de maneira diferente. Em seu caso, mais especificamente, talvez isso tenha ocorrido porque, além de Pai Sebastião poder ajudá-lo, o está encaminhando para um trabalho na divulgação da doutrina espírita, pois tenho certeza de que, após o desfecho de tudo, você se empenhará nesse trabalho. E vou me empenhar sim, Haroldo. Quero investir na divulgação e tenho recursos suficientes para isso, além do que meus filhos certamente continuarão nessa tarefa quando eu me for, ou simplesmente não estiver mais condições para tanto. Já vi muitos casos assim, Nelson. Pessoas que se dedicam muito à divulgação da doutrina de Jesus, ter sido previamente auxiliadas, inclusive na própria profissão, a fim de que tivessem condições financeiras para tanto, não somente para investir financeiramente, como principalmente para ter condições de fácil sobrevivência para efetuar um trabalho. E alguns chegam a falhar, ou sim, muitos, infelizmente terão de responder por todo o tempo que a espiritualidade dispensou a eles. Ainda temos muito tempo de viagem? Creio que pouco tempo, Nelson. Por quê? Gostaria de aproveitar esse tempo para algumas perguntas. A respeito de quê? A respeito de alguns fenômenos espíritas pelos quais tenho curiosidade, mas que ainda não tive oportunidade de estudar. Pode perguntar. Se eu tiver condições de responder, o farei com muito gosto. Você poderia me explicar melhor como funciona o passe? Explico sim. É muito simples e nada tem de espetacular. Acompanhe meu raciocínio. Você talvez deva saber que quando uma corrente elétrica percorre um fio condutor, forma-se ao redor deste um campo eletromagnético. Na verdade, é assim que se constroem os transformadores de força, que possuem duas bobinas, ou seja, fios enrolados que são percorridos por uma corrente elétrica. Já estudei sobre isso, tenho uma boa noção de eletricidade. Pois bem, quando a eletricidade passa pelo fio enrolado do transformador, forma-se um campo magnético, e esse campo magnético, ao interagir com outra bobina sem contato físico, fazem com que ocorra o inverso, ou seja, surge uma corrente elétrica a percorrer o fio dessa outra bobina. E assim, se bobinas com diferentes números de espirais se interagem, conseguem modificar a corrente. Tudo isso é ciência, certo? Sim, estou entendendo. Muito bem. O que acontece é que nós, espíritos encarnados, possuímos um corpo mental, um perispírito e um corpo carnal, e que todos são constituídos por átomos que, por sua vez, são constituídos por elétrons, prótons, nêutrons e outras partículas que já estão sendo descobertas. Compreendo. Também sabemos que as células que formam nosso corpo também são constituídas por átomos e que possuem sua membrana plasmática entre o seu interior e a sua parte externa uma diferença de potencial que nada mais é do que eletricidade. Por consequência, o sangue, constituído por células eletricamente carregadas, percorre todo o nosso corpo, através de veias e artérias, como se fossem a própria eletricidade a percorrer um fio. Nossos neurônios, que também existem em todo o nosso corpo, possuem também eletricidade. Dessa forma, como todos esses nossos corpos são constituídos dessa maneira, é evidente que com toda essa movimentação elétrica, forma-se em todo o nosso redor, assim como no fio condutor, um campo eletromagnético. Esse campo é o que denominamos aura. Sim, existe um tipo de câmera fotográfica chamada Kirlian, que fotografa essa aura, que conforme o nosso estado mental possui determinadas formas e cores. Quando estamos bem, essa nossa aura possui um equilíbrio em sua vibração, pois tudo que possui vida possui essa vibração, como se fossem ondas. Agora, se estamos mal no que tange a saúde física ou emocional, essa aura passa a ter vibrações desencontradas e desequilibradas. E tanto essas vibrações desequilibradas ou equilibradas vão agir no ambiente em que vivemos, podendo atingir a aura de outras pessoas, desequilibrando-as ou equilibrando-as, dependendo, por certo, do grau de elevação dessas mesmas pessoas. Está me entendendo? É por isso que, às vezes, chegamos próximo às pessoas que, pela simples presença, nos fazem sentir certo desconforto,
Ou então uma sensação de muita paz, não é? Isso mesmo. Agora vamos falar sobre o passe. O passe atua no perispírito e, por consequência, no corpo físico, através de centros de força que se encontram ligados a determinados órgãos do nosso corpo. Os passistas, com suas mentes equilibradas através da oração, podem fazer com que a sua aproximação e mentalizando a energia saindo de suas mãos se reequilibre novamente a aura daqueles que estão com ela em desequilíbrio, proporcionando-lhes calma, tranquilidade, o que, por certo, influenciará também os seus organismos físicos. O que ocorre é que esses médiuns recebem essas energias dos espíritos incumbidos desse trabalho, através do centro coronário, localizado no alto de suas cabeças. Por certo, uma pessoa que recebe um passe deve em seguida, e aproveitando essa verdadeira injeção de ânimo e bem-estar, procurar detectar e modificar certas atitudes físicas ou mentais para que possa sarar e não mais voltar a ter problemas de desequilíbrio ou de dor. E a receita para isso é muito simples: seguir os ensinamentos de Jesus. Muito boa sua explicação, Haroldo. Agora, o passe pode também ser realizado apenas com boas intenções, com os bons pensamentos daqueles que cercam a pessoa necessitada e também por atitudes que tornem a vida dessa pessoa bastante tranquila. Uma mãe ou um médico, à cabeceira de um filho ou de um doente, se com o coração voltado para o amor em direção a esse paciente, já lhe estará ministrando um passe. E pelo que entendi, somente o passe não adianta, não é? A pessoa tem de se modificar, mesmo porque, se somente o passe fosse suficiente, o que seria da maioria que não os toma? Com toda certeza, existem muitas e muitas criaturas que nem sabem que existe o passe e são muito melhores do que muitas que vivem a tomá-lo. Certa vez, li uma história no livro que mostrava bem isso. Você quer ouvi-la? Gostaria sim. Certa feita, um homem, sentindo muita dor na região abdominal, procurou um especialista, que após fazê-lo passar por alguns exames, detectou a causa. Disse-lhe então o médico que o seu problema tinha causas na má alimentação que fazia. Passou-lhe informações de como deveria ser a sua alimentação, na verdade, para o resto de sua vida. Na verdade, uma dieta. E para que ele já tivesse um pouco de alívio, lhe receitou 3 injeções, a fim de livrá-lo da dor. E disse-lhe que tomasse as injeções e fizesse a dieta rigorosamente para que nunca mais tivesse dores. Muito bem. Imaginemos agora que esse paciente tem 3 opções, ou seja, se ele tomar as injeções e fizer a dieta, nunca mais terá dores. Se ele tomar as 3 injeções, mas não fizer a dieta, com certeza assim que passar o efeito do medicamento voltará a sentir dores. E finalmente, se ele aguentar as dores, não tomar as injeções e fizer a dieta, não mais sofrerá com elas. Do que se desprende que com o passe ocorre a mesma coisa. Basta compararmos o passe com as injeções e a dieta com os ensinamentos de Jesus. Não adianta apenas tomar passes e não seguir as diretrizes de comportamentos ensinadas por Jesus, mas bastará segui-las para sermos felizes. História muito interessante. E o tempo passou, Nelson, e já estamos chegando. Entram na cidade, estacionando numa rua de entrada. Haroldo apanha seu telefone celular e liga para Dona Elza. Alô? Dona Elza? Aqui é Haroldo, acabamos de chegar. Boa tarde, Haroldo. Fizeram boa viagem? Muito boa, Dona Elza. Onde poderemos encontrá-la? Estou aqui no Centro Espírita, mais precisamente no albergue. Estamos preparando a refeição de hoje. Vocês poderão vir até aqui. Anote o endereço. Já estou anotando. Vou lhe explicar como chegar facilmente. A senhora explica então qual o melhor caminho para irem até lá e os pontos de referência em que poderão se basear no trajeto. Obrigado, Dona Elza. Dentro em breve estaremos aí. Haroldo dirige por várias ruas até chegar ao centro. Descem, tocam uma campainha e a própria Elza quem vem recebê-los. Após os cumprimentos, a mulher os leva até uma grande cozinha, serve-lhes um pouco de café e lhes informa. Vocês querem conhecer o Cláudio? Não? Isso mesmo, senhora, responde Nelson ansioso. Ele está aqui? No momento não, mas já o avisei de que seu Haroldo gostaria de conhecê-lo e ele concordou, e logo mais virá aqui para tomar sua refeição. Ainda permanecerá aqui por mais um dia dormindo no albergue. Estes dias nos encontramos muito ocupados, porque estamos com uma feira do livro espírita na praça principal da cidade. Isso nos toma muito tempo.
Posso imaginar, dona Elsa, comenta Haroldo. A mulher continua juntamente com outros voluntários a colocar legumes no enorme tacho, juntamente com outros ingredientes para a comida da noite. Dona Elsa, gostaria de lhe fazer uma pergunta, diz Haroldo. Pois não. A senhora conhece a história desse andarilho chamado Cláudio? Conheço muito pouco. Aqui no albergue, poucos são os que gostam de contar a sua própria história. E não perguntamos também. Somente conhecemos as do que nos contam espontaneamente. E o que a senhora sabe a respeito dele? Pergunta Nelson. Como já disse, muito pouco. Apenas que seus negócios faliram e nunca mais conseguiu se reerguer na vida. Acabou na miséria e não tinha parentes a quem recorrer, e os poucos amigos lhe fecharam as portas. Aliás, já vi muitos desses casos passarem por aqui, outros por desilusão amorosa, outros por causa da bebida. Enfim, são criaturas muito necessitadas. No caso do Cláudio, ele não bebe, e quando ainda tinha uma vida normal era espírita e detém muito conhecimento da doutrina. Tendo sua mediunidade desabrochada apenas há poucos anos, e em vez ou outra, nos traz alguma mensagem muito esclarecedora de espíritos evoluídos. Muitas delas chegamos a imprimir e distribuir aqui no centro para os frequentadores, e há pouco tempo nos trouxe um texto que nos pareceu ser o início de um livro. Por esse motivo enviei a Haroldo para que o examinasse e combinei com Cláudio que passasse a lhe remeter os próximos, até lhe dei algum dinheiro para lhe custear as despesas do correio. E como ele está sempre andando, cada manuscrito vinha de uma cidade diferente. Exato, é ele, Haroldo, afirma Nelson emocionado. Só pode ser. Pelo que entendi pelo seu telefonema, seu Haroldo, o senhor me disse que seu Nelson imagina conhecer Cláudio, mas o que o faz pensar assim? Trata-se de uma longa história e tem muito a ver com aqueles manuscritos. Ali sim. Ontem conversei com ele e me disse que, junto com o último que lhe enviou, mandou-lhe uma carta dizendo pensar que não mais escreveria sobre aquele assunto e que tinha sido a intuição de que o que escrever era apenas um recado, só que não sabia para quem ou para quê. Isso mesmo. E a senhora lhe disse que eu traria um amigo que imaginava conhecê-lo? Não lhe disse nada, seu Haroldo, porque não sei se ele os esperaria sabendo disso. Disse-lhe apenas que o senhor queria conversar com ele a respeito do que ele escreveu. O senhor me desculpe, mas fiz o que achei melhor. Não precisa se desculpar, dona Elsa, a senhora fez bem. Já está quase na hora, não, dona Elsa? Ou sim. Maria, por favor, destranque a porta de entrada. Daqui a pouco começarão a chegar. Pois não, dona Elsa. Mais alguns minutos se passam e começam a chegar os primeiros necessitados que vá fazer a refeição. Nelson não consegue esconder sua ansiedade, procurando ver em cada uma daquelas pessoas algum traço que o fizesse se recordar de Cláudio. Dona Elsa percebe e procura tranquilizá-lo. Não se preocupe, seu Nelson. Assim que ele apontar naquela porta, eu o avisarei. Mais 10 minutos se passam e Nelson começa a ficar mais angustiado. Será que ele não vem? Pensa. Nelson se distrai por alguns segundos e quando volta a prestar atenção na entrada, vê 2 homens parados conversando, estando um de costas. Lá está ele, seu Nelson, aquele de costas. Nelson apura o olhar, tentando reconhecê-lo pelas costas. Será ele, Nelson? Pergunta Haroldo. Não sei. Nisso, Cláudio se vira e caminha em direção a Dona Elsa, que se encontra próxima aos 2. Nelson fixa mais os olhos no homem, tentando reconhecê-lo, mas a frustração é patente em sua fisionomia e na de Haroldo. Boa tarde, Dona Elsa, cumprimenta. Boa tarde, Cal. Este é seu Haroldo, para quem você enviava os manuscritos. Muito prazer. E este é o Dr. Nelson, amigo dele. Como vai o senhor? Tudo bem. Responde Nelson, sem conseguir disfarçar enorme amargura no olhar. Os senhores querem falar comigo? Nelson permanece mudo e Haroldo quem lhe responde. Sim, Cláudio, mas pode se alimentar primeiro, após a refeição, se nos puder atender. Podemos conversar sim, se quiserem. Poderemos falar agora mesmo. Jante primeiro, Cal, pede Dona Elsa. Cláudio então pede licença e dirige-se até uma das mesas e senta-se. É ele, Dr. Nelson? Pergunta a senhora. Infelizmente não. Estava tão esperançoso. Sinto muito. De qualquer maneira, Dona Elsa, diz Haroldo, gostaria de conversar com ele. Vocês não querem aproveitar e comer também? Muito agradecido, responde Nelson. Estou sem fome, se você quiser, Haroldo. Não, não.
Jantaremos depois no restaurante da cidade. Não acho conveniente, pois também temos o albergue em nosso centro e o que sobra de comida é distribuída para os frequentadores no final da refeição. Muitas vezes será o almoço deles no dia seguinte. Nós aguardaremos. E permanecem sentados esperando que Cláudio termine de jantar. Não fique triste, Nelson. Quem sabe conseguiremos extrair alguma coisa desse homem. Vamos, mentalmente, fazer uma prece pedindo a Pai Sebastião, se estiver presente, que nos ajude, através da mediunidade de Cláudio, com alguma pista sobre o destino de nosso outro Cláudio. Que coincidência, não, Haroldo? Os dois terem o mesmo nome. É verdade. Os homens então cerram os olhos e fazem sentida prece solicitando auxílio. Podemos conversar agora? Diz Cláudio, aproximando-se dos dois após algum tempo. Nesse momento, quase todos já estão se retirando do recinto. Não querem ir para uma sala a fim de ficar mais à vontade, Haroldo? A senhora é que sabe, Dona Elsa. Vou levá-los. Por favor, me acompanhem. Dona Elsa os encaminha até um pequeno cômodo, onde normalmente é realizado o primeiro contato com os necessitados que ali vêm pela primeira vez, a fim de realizar uma entrevista e o preenchimento de uma ficha pessoal. Haroldo senta-se por detrás de uma escrivaninha, Nelson num de seus extremos e Cláudio à frente. Imagino que queira falar comigo a respeito dos escritos que lhe enviei, não? Isso mesmo, Cláudio. Aliás, um bom material, tanto que imaginei que deles fosse surgir um livro. Também pensei isso, confesso o andarilho, mas quando psicografei o último que lhe enviei, senti enorme intuição, chegando mesmo a ouvir uma voz dentro do meu cérebro. Imagino que de Pai Sebastião, que me dizia que ali terminava aquela tarefa, que não era um livro como eu pensava, mas simplesmente uma mensagem para algumas pessoas e que esse trabalho já estaria sendo muito bem assimilado por elas. Cheguei até a ouvir bem de longe, um Deus lhe pague. Bem, Cláudio, nós achamos que fomos alguns dos personagens daquele relato e que um deles foi prejudicado por mim nesta vida, explica Nelson com os olhos lacrimejantes. E chegamos a pensar que ele seria você, já que não mais temos notícias dele há muitos anos. Penso até que ele tenha desencarnado. Você poderia nos ajudar em alguma coisa? Talvez um novo contato com Pai Sebastião, uma nova mensagem, quem sabe? Já cheguei por diversas vezes a ter contato com ele durante o sono, mas nunca me falou nada a respeito. O homem permanece por algum instante pensativo e responde: Não sei lhe dizer, doutor, mas penso que o senhor não deva se preocupar muito com isso. O senhor sempre foi espírita? Não. Há pouco tempo passei a me interessar. E Nelson relata tudo o que lhe aconteceu e vinha lhe acontecendo, auxiliado em alguns detalhes por Haroldo, até o fato de ter encontrado alguém enterrado com aquele nome e ter sido registrado no cemitério com os documentos pertencentes a ele, mas que um seu amigo viu, tocou, falou com ele e não acredita que tenha sido uma visão, porque outros também o viram. Pois torno a lhe recomendar que não deva se preocupar muito com isso. Sei que o senhor gostaria de encontrá-lo para reparar algo que ele fez que não soubesse o que, e não precisa me contar. Mas existem outras maneiras de se reparar o mal. Como assim? Quando necessitamos reparar o mal que fizemos contra alguém e não temos mais como fazê-lo, por um motivo ou outro, pode reparar esse mal através de nosso auxílio a outros necessitados, sempre o fazendo em nome daquela pessoa, como se fosse ela fazê-lo em sua intenção, me entende? Compreendo sim, Cláudio. Deus espera que nós nos modifiquemos para melhor, e um arrependimento já é um grande passo dado. Mas torno a repetir, se não podemos reparar junto ao nosso Credor, Deus espera que não nos abatamos com isso e sim que trabalhemos no bem e que se quisermos ter um pouco de paz em nossa consciência, que o façamos, vendo em cada criatura auxiliada a figura daquele a quem prejudicamos. Muito boa essa sua colocação e essa sua sugestão, diz Haroldo. Realmente, Deus espera que não nos acomodemos em nosso sofrimento e que utilizemos esse tempo em ações de caridade. Vou seguir essa sua recomendação, Cláudio, mas não vou desistir de continuar minha busca. Bem, vou fazer uma prece antes de dormir, rogando algum auxílio aos espíritos no sentido de que, se possível, Pai Sebastião utilize minha mediunidade, ditando-me mais alguma mensagem, quem sabe. Por favor, pede Nelson. Faça isso e lhe serei eternamente grato. E quando poderemos ter uma resposta? Se algo ocorrer, quero dizer, se você escrever alguma coisa, pergunta Haroldo.
Bem amanhã de manhã, estarei aqui até às 7 horas, que é o horário de sairmos do albergue. Tudo bem, iremos passar a noite em algum hotel na cidade e logo de manhã retornaremos aqui. Combinado então. Cláudio vai para o albergue e Haroldo e Nelson despede-se de Dona Elsa, que lhes indica um hotel e os convida a irem até a feira do livro espírita, pois logo mais ela estará lá. Capítulo 19. O reencontro. 2 horas atrás, Agenor, após responder a perguntas que lhe foram dirigidas, atende a uma senhora muito angustiada com a perda de um filho, moço de apenas 19 anos, morto em acidente de trânsito. Estou desesperada, seu Agenor. Não sei o que será de mim sem meu único filho. Sua falta é uma dor enorme em meu coração. O que o senhor poderia me dizer que me consolasse? Em primeiro lugar, dona Amélia, devo lhe dizer que a senhora está causando um grande desconforto e mesmo grande sofrimento a ele. Estou lhe causando um sofrimento? Com toda certeza. Mas como? Como a senhora o imagina no verdadeiro plano da vida? Bem, meu filho era um moço muito bom, não tinha vícios, era muito estudioso, gentil, até trabalhava como voluntário numa casa espírita, e só posso crer que ele tenha sido bem recepcionado pelos espíritos. Apesar de eu não ser muito versada no espiritismo, meu filho sim. Muito bem. Pelo que a senhora acabou de descrevê-lo, também creio que ele esteja muito bem. Porém, poderia estar muito melhor. Como assim, seu Agenor? Vamos fazer um pequeno exercício de imaginação, dona Amélia. Imagine-se desencarnada e muito bem atendida, pois eu preferia mesmo estar no lugar dele. Esqueça isso. É ele quem se encontra lá. Agora imagine-se. A senhora permanece alguns segundos em silêncio. Imagine também que a senhora se encontra entre amigos, parentes e outros tantos espíritos que, mais evoluídos, a estão encaminhando nessa nova vida, que, diga-se de passagem, para os bons como a senhora ou seu filho, é bem melhor que a daqui na terra. Agora imagine também que a senhora, estando do lado de lá, deixou aqui o seu filho, que com todo o conhecimento que a doutrina espírita lhe proporcionou, se encontra muito bem, continuando com seus estudos, com seu trabalho voluntário, enfim, em paz, e sempre orando pela senhora, para que também se saia bem no plano verdadeiro da vida. Como a senhora se sentiria? Creio que me sentiria muito bem do lado de lá, e muito feliz em ver meu filho continuando a sua vida do lado de cá, como o senhor disse, estudando, trabalhando e orando por mim, sinal de que me ama. Muito bem, dona Amélia, que felicidade, não? Muita, a não ser a saudade de sua presença física, mas certa de que um dia eu ainda iria me encontrar com ele, e que de lá, após cumprir algumas etapas de esclarecimentos e aprendizado, poderia vir à Terra para auxiliá-lo quando isso fosse possível, através da intuição, da inspiração, não é? Isso mesmo. Infelizmente, isso não está ocorrendo com seu filho até o presente momento. Já estou entendendo, seu Agenor. Ele deve estar sofrendo com o meu sofrimento. Isso mesmo. Como a senhora acha que ele está se sentindo vendo-a sofrer desse jeito? Será que ele está tendo tranquilidade suficiente para poder seguir o seu caminho? Realmente não deve estar. Ele me amava muito. Amava não, ama. Portanto, dona Amélia, coloque um sorriso no rosto e ajude-o com preces de muito amor, enviando-lhe através de palavras e pensamentos vibrações de muito ânimo, dizendo mesmo a ele que, apesar da distância, a senhora está com ele em todos os minutos da vida. E procure trabalhar em benefício dos outros, dos necessitados, em seu nome. Ele era voluntário, não era? Sim. E a senhora? Frequentava o centro espírita apenas para tomar passes, mas não fazia nenhum trabalho desse tipo. Então, dona Amélia, assuma o que ele fazia, ou se não houver a possibilidade, faça algo em prol dos necessitados, a fim de suprir a sua falta, a fim de substituir as suas operosas mãos, atendendo ao chamado de Jesus. A mulher começa a chorar de emoção e alegria. Deus lhe pague, seu Agenor, por suas palavras. Seja as mãos de seu filho aqui na terra, e tudo será alegria para a senhora e para ele. Deus lhe pague mais uma vez. Vou para casa com o coração transbordando de felicidade. Agenor atende mais algumas pessoas até que por volta de 20 horas e 30 minutos, Dona Elsa chega e, aproximando-se dele, pede para lhe falar em particular. Dirige-se então até um canto oposto da praça e sentam-se em um banco do jardim. Seu Agenor, gostaria que me fizesse um favor.
Pois não, dona Elza, o que a senhora quiser. Gostaria que me contasse mais detalhadamente o que a fez entrar nessa vida de andarilho que leva. O senhor me falou que teve de vender tudo o que tinha para saldar suas dívidas por causa de uma crise financeira. Isso mesmo. Poderia me falar sobre o que ocasionou essa crise? O que a senhora quer saber? Porque estou com um pressentimento. Confie em mim. Está bem, vou lhe contar. Como já lhe disse anteriormente, aos 26 anos, já formado numa escola superior, passei a trabalhar com o papai em sua pequena indústria, tomando para mim aos poucos a administração dos negócios. Foi quando perdi meus pais. Passei então a trabalhar bastante, tendo em vista a ausência deles. Depois de alguns anos, conheci uma moça por quem me apaixonei e começamos a nos conhecer melhor através de um sério namoro. E nossa pequena fábrica começou a desenvolver-se cada vez mais, pois havia fechado um expressivo negócio com uma grande empresa, a qual passou a ser a única que eu atendia, tamanha quantidade de serviços que me direcionava. Tudo estava indo às mil maravilhas, até que conheci o proprietário dessa indústria numa feira de empresários do ramo, onde estive com minha namorada. Fui apresentado a ele, e já nesse nosso primeiro encontro senti algo estranho. Algo estranho. Sim, não sei porquê, mas senti medo dele. Medo? Isso mesmo. Parecia-me que já o conhecia, e tenho certeza de que ele deva ter sentido a mesma coisa, pois teve uma reação um tanto defensiva para comigo. E mesmo se posso assim definir antipática, porém o mesmo não ocorreu quanto à minha namorada, por quem se desdobrou em atenção e gentilezas. Lembranças de outras vidas? Penso que sim, mas vou procurar ser mais conciso, dona Elza. Fique à vontade, seu Agenor. Bem, tudo aconteceu rápido demais. Esse empresário, de repente, sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa, da noite para o dia, através de um seu funcionário que se mostrou bastante rude para comigo, cancelou todos os serviços que a ele e minha firma prestava. Tentei lhe falar, mas negou-se a me receber, dizendo ter sido uma decisão de diretoria e que não pretendia voltar atrás. Meu Deus! Fiquei desesperado e passei a procurar antigas empresas para as quais prestava esse tipo de serviço, mas nenhuma retornou o trabalho para nossa firma, justificando que já terem contratos com outras prestadoras. Enfim, não tinha mais serviço e eu possuía muitos empregados que dependiam daquele emprego. Continue. Algo estranho também aconteceu. Antes da decisão desse empresário, minha namorada terminou com o nosso namoro, também sem muitas explicações. Somente alegando que eu trabalhava demais, sem muito tempo para ela, e que iria repensar esse nosso relacionamento. E depois vinha saber que ela o estava namorando. Terá sido ela a causadora desse cancelamento do serviço? Penso que não, dona Elza. Não teria motivos para isso. E penso até que foi ela quem me ajudou a sair do impasse do desemprego e que meus funcionários seriam submetidos, porque num aparente ato de piedade, o empresário, agora seu namorado, enviou-me uma proposta de compra da fábrica, desde que eu arcasse com todos os encargos trabalhistas com meus funcionários, prometendo contratá-los assim que fossem dispensados. E era muito dinheiro, quero dizer, esses encargos? Não, porque na verdade não eram muitos, mas eu tinha diversos compromissos com matéria-prima, enfim. O que me foi oferecido era pouco para que eu pudesse saldar todas as dívidas que ainda estavam em aberto e em meu nome, mas era pegar ou largar. E o senhor concordou. Não tive outra saída, tendo inclusive de vender a casa onde morava para poder honrar todos os meus compromissos. Meu Deus! E não lhe sobrou nada. Muito pouco, dona Elza. O bastante para viver por um mês em uma pensão. Também recebi um pequeno auxílio em dinheiro de meus próprios funcionários. Até mesmo alguns queriam hospedar-me em sua casa, mas não poderiam invadir a privacidade familiar de qualquer um que fosse. Tentei arrumar um emprego, mas o tempo foi muito curto e o dinheiro acabou logo. Depois a rua, porém com a consciência tranquila. O resto a senhora já sabe porque já lhe relatei. Sim, mas porque a senhora queria saber sobre isso, é que estou tendo um palpite. Um palpite? Sim, seu Agenor. Qual o seu nome completo? Esse palpite tive há poucos instantes e não cheguei a examinar a sua ficha lá no albergue. Bem, quando me transformei em um andarilho, resolvi usar meu segundo nome, talvez até na época uma maneira de me isolar um pouco mais. Qual é seu primeiro nome, ou seja,
o nome pelo qual era conhecido quando ainda era um empresário. Meu primeiro nome é Cláudio. Cláudio? Sim, Cláudio Agenor. Não lhe disse que tinha um palpite? Não estou entendendo. Prepare-se, seu Agenor. Creio que terá uma grande surpresa esta noite. E tenho certeza de que será uma surpresa muito emocionante e muito feliz, porque pelo que já o conheço, e não pode me dizer, logo logo verá. Dona Elza então olha para os lados da feira e diz: seu Agenor, fiquemos mais um pouco aqui. Gostaria de lhe fazer mais algumas perguntas, pode ser? Sim. Vamos dar uma olhada na feira do livro espírita? Nelson? Pergunta Haroldo, após terem se acomodado em um hotel e após o jantar. Não estou com muita vontade, Haroldo. Vá você. Preciso descansar um pouco, responde Nelson desanimado. Não pretendo me demorar muito lá, Nelson. Venha comigo. Nelson faz a expressão de cansado, mas acaba concordando. Está bem, vou com você. E Wilson, Nelson, ânimo. E na volta, antes de dormir, gostaria que fizéssemos uma prece, rogando ao alto para que Cláudio possa receber alguma mensagem de Pai Sebastião. Vamos lá, então. Dirigem-se até a praça da cidade, onde se encontra instalada a feira. Dona Elza já chegou? Pergunta Haroldo a um dos jovens atendentes. Chegou, mas sai um pouco com seu Agenor para conversarem. Logo estará de volta. O senhor quer falar com ela ou com seu Agenor? Já estive com ela hoje à tarde no albergue, e ela me disse que estaria aqui à noite. E o senhor? Pergunta o atendente a Nelson. Vai esperar seu Agenor? Não, estou com ele. Ou sim, desculpe-me. Mas fiquem à vontade, podem folhear os livros. No mesmo instante, mais duas pessoas se aproximam do jovem e lhe perguntam por Agenor. Ele sai um pouco com Dona Elza, mas já vai voltar. Parece que há muita gente querendo falar com esse tal de Agenor, Haroldo. Quem será esse homem? Pelo jeito deve ser alguém que realiza o atendimento fraterno. Atendimento fraterno é o nome que damos a um serviço que quase todos os centros espíritas possuem, que é o de atender as pessoas que necessitam de um esclarecimento à luz do espiritismo. Ah, sei. Nesse momento, Dona Elza volta a olhar para a feira e vê que Haroldo e Nelson lá se encontram. Não que consiga lhes ver o rosto, mas os reconhece pelo porte e pede a Agenor: por favor, me aguarde um pouco, aqui já volto. A senhora vai até a barraca da feira? Vou, mas gostaria que me esperasse aqui porque ainda quero lhe falar e não pretendo que alguém aprenda lá com alguma pergunta. Eu aguardo. Dona Elza levanta-se e, apressando os passos, logo chega até os visitantes. Seu Haroldo, Dr. Nelson, chama-os. Dona Elza, como vai? Vou muito bem. Estão gostando de nossa feira? Sim, responde Haroldo. Muito bem montado e com uma grande variedade de títulos. Bem, gostaria de lhes propor algo. O que é? Penso que será uma surpresa. Uma surpresa? Espero estar certa. Certa? Não estou entendendo. Gostaria que vocês se dirigissem até o centro espírita e me aguardassem lá. Vou em seguida. Até o centro? Pergunta Nelson. Isso mesmo. E preparou uma surpresa para nós? Não percamos tempo e façam o que lhes peço. Está bem, já estamos indo. Apenas vamos apanhar o carro. E os homens se dirigem até o hotel, solicitam um automóvel que se encontra no estacionamento e partem. Que surpresa será essa? Pergunta Nelson a caminho do centro. Não faço a mínima ideia. Será que Cláudio psicografou alguma mensagem de Pai Sebastião? Será? Meu Deus, pode ser. Dona Elza disse que queria nos fazer uma surpresa e estava tão eufórica com isso. Pise fundo, Haroldo. E os amigos seguem com o coração nas mãos, como se diz popularmente. Quando lá chegam, são recepcionados por uma senhora que os encaminha para aquela mesma sala onde conversaram com Cláudio, dizendo-lhes que Dona Elza lhe telefonara e lhe pedira que assim o fizesse. Aguardam alguns minutos até que Elza surge à porta. Parece nervosa agora. Estamos prontos, senhora. Qual a surpresa? Pergunta Haroldo, tão ansioso quanto Nelson. Por acaso Cláudio recebeu uma mensagem? Pergunta o outro. Não sei se recebeu, só vou vê-lo amanhã pela manhã. Mais uma vez, a frustração se abate sobre o homem. Por favor, não sei se estou certa, e se não estiver, me perdoem. Mas que mistério é esse? A mulher afasta-se um pouco, saindo a poucos metros da sala e diz: por favor, seu Agenor, gostaria que entrasse aqui. O andarilho obedece e entra na sala. Cláudio? Quase grita Nelson, não acreditando no que vê, tendo-o reconhecido no mesmo instante, assim como Haroldo, que não se mexe, deixando que o amigo tome a iniciativa.
Dr. Nelson? Haroldo? Exclama por sua vez Agenor. Cláudio, oh meu Deus, quanto lhe agradeço por este momento. Cláudio, deixe-me tocar em você. Eu lhe peço perdão. Arremata emocionado, ajoelhando-se aos pés do andarilho. Por favor, levante-se, por favor, diz Agenor, tomando Nelson pelos braços, ajudando a ficar em pé. Nada tenho a lhe perdoar, meu irmão, nada tenho a lhe perdoar, mas quero ouvi-lo dizer que me perdoa. Tudo bem, concorda também emocionado. Eu perdoo, mas com uma condição. Que condição? Diga o que quer e eu lhe farei o que me pedir. Sente-se aqui, por favor. Pede Agenor, ajudando Nelson a se sentar em uma cadeira, e acalme-se. Só tenho uma condição. Diga, por favor. Antes, interrompe Haroldo. Deixe-me lhe dar um abraço, Cláudio. E abraça aquele a quem conheceu quando moço e que agora o via como um velho, mas impressionado com o brilho saudável de seus olhos e com a mansuetude do seu olhar, e lhe pede, indicando-lhe uma cadeira bem à frente de Nelson. Sente-se aqui. Que condição, Cláudio? Insiste o homem. Com a condição de que me perdoe também. Eu perdoá-lo? Perdoá-lo de quê? Eu fiz um grande mal a você. Sabe, Dr. Nelson, a vida não tem acasos e com o tempo pude perceber que o que você me fez foi algo que só poderia ter um motivo muito forte. Hoje eu não faria isso. Sei disso também, mas naquela época, ainda moço, talvez não tenha conseguido resistir. Do que está falando? Falo que pelo que me fez, somente poderia estar movido por um sentimento muito forte de mágoa para comigo, um sentimento que ultrapassa as barreiras do esquecimento do passado e que veio latente no coração de muitos espíritos reencarnados, e somente o fez porque, com certeza, eu devo lhe ter cometido um mal ainda maior em outra vida. Você entende estas minhas palavras? Ele entende sim, Cláudio, responde Haroldo. Nelson hoje é espírita, e você está certo. Possuímos os manuscritos psicografados que nos revelam que vivemos juntos uma vida muito difícil nos tempos da escravidão. Você poderá lê-los e entenderá tudo. Tenho certeza que sim, mas que manuscritos são esses? Haroldo explica tudo a Agenor e este lhe revela. Penso que talvez esse pai Sebastião seja o espírito que tem me auxiliado muito nessa pequena tarefa que desempenho. Nesse instante, Nelson fixa o olhar num ponto ao lado do andarilho. Meu Deus, exclama. O que foi, Nelson? Pergunta-lhe Haroldo. Eu estou vendo. E ele se encontra com as duas mãos sobre os ombros de Agenor. Estou sentindo a sua presença e suas mãos em meus ombros. Ele sorri muito feliz e meneou a cabeça afirmativamente quando você disse imaginar que ele é o espírito que o auxilia. Estou emocionada, confessa Dona Elsa. Nelson, por sua vez, começa a chorar copiosamente e com a voz entrecortada por soluços revela. Agora é Carmen que chega. Carmen? Pergunta Agenor. Sim, ela também quer que você a perdoe, apesar de ter sido muito feliz comigo e com os filhos que temos. Tenho certeza disso, Nelson. E responda a ela da mesma forma, perguntando-lhe se ela pode me perdoar pelo mal que lhe causei no passado. Ela também está muito feliz e apoia sua cabeça no peito de pai Sebastião, que como se fosse uma filha afaga-lhe carinhosamente os cabelos. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. Agora, eles estão se indo e nos assinando. Haroldo toma a palavra dirigindo-se ao andarilho. Agora, Agenor, você precisa auxiliar outra pessoa. Quem? Lembra-se de Otávio? Pergunta-lhe Nelson. Otávio, penso que sim. Acho que foi com ele que me encontrei há pouco tempo e ele pediu-me que eu perdoasse. É por isso mesmo, Agenor. Penso que ele trazia esse remorso no coração e a partir do dia em que o viu adoeceu e quer vê-lo, poderemos levá-lo até ele? Posso ir sim. Tenho de ficar aqui até domingo, depois estarei livre. A propósito, Agenor, encontrei alguém sepultado em um cemitério da capital com o seu nome, com o número do seu documento, e consegui a informação de que essa pessoa que pensei tratar-se de você havia desencarnado vítima de um atropelamento. Não entendo. Agenor pensa um pouco e responde. Bem, talvez eu possa esclarecer. Pelo menos pelo que consigo imaginar, logo que comecei esta minha peregrinação pela vida, fui roubado, inclusive meu documento de identidade. Assim que pude, fui até a capital e, como tinha uma cópia, consegui facilmente uma segunda via. Penso que esse infeliz que foi atropelado estava com o original
e o sepultaram com meu nome e minha documentação. Só pode ser isso. Nelson se levanta, abraça Agenor com muito carinho e lhe diz: Agenor, essa sua vida de andarilho chegou ao fim. Você irá comigo e eu lhe darei casa, dinheiro, tudo o que você desejar. Sei que isso não irá pagar todo o sofrimento que lhe causei, mas enfim, gostaria que me permitisse essa pequena compensação. Eu agradeço muito, Nelson, mas gostaria de continuar com esta minha vida do jeito que a levo. Na verdade, penso que o que me aconteceu foi uma verdadeira bênção, porque apesar das dificuldades iniciais, acabei me acostumando e pude, durante todo esse tempo, auxiliar muita gente, com conselhos, explicações, consolo, através de palavras que, apesar de brotarem de meus lábios, tinha plena convicção de que vinham de um espírito muito elevado, que algumas vezes cheguei a vislumbrar, e era realmente um preto velho. E hoje, com essa revelação, através dos manuscritos e com a sua visão desta noite e sua confirmação, sei que se tratava de Pai Sebastião. Agenor faz ligeira pausa e pede à senhora, Dona Elza, gostaria também de conversar com Cláudio, esse outro andarilho espírita e médium. Amanhã mesmo o apresentarei a ele. Gostaria tanto que aceitasse a minha ajuda, Agenor, diz Nelson em súplica. Quero continuar com o que faço, meu irmão, mas lhe prometo que se porventura me ver em grande dificuldade, procurarei. A mim e aos meus filhos, quero apresentá-los a eles. Eles nada sabem a meu respeito, não, ou sobre o que nos ligou nesta atual encarnação, não, nada sabem. E nada devem saber, Nelson. Isso é um assunto só nosso e é passado. Vamos esquecer e eles não precisam saber de nada. Deus lhe pague também por isso, Agenor. Então, na próxima segunda-feira, poderemos vir buscá-lo. Podem sim. E depois volta a minha vida normal. Dona Elza olha com muito carinho e respeito para Agenor e diz, com abridor de latas e de corações, o homem apenas sorri. Final.